Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de álgebra linear sobre dependência e independência linear de vetores. O exercício diz o seguinte: classifique os seguintes conjuntos em linearmente independentes ou linearmente dependentes. Letra A, um conjunto com um único vetor, 2 menos 1, 3. Letra B, um conjunto com 3 vetores, 2 menos 1, 0, 0, 3, 0, 3, 5, 1. Letra C, um conjunto com 3 vetores, 2, 1, 3, 0, 0, 0, 2, 5 e menos 1. Bem, primeiro, como é que eu faço para classificar vetores? Como é que eu classifico o vetor? Não, porque a característica não é de vetor, a característica é do conjunto de vetores. Um conjunto de vetores pode ser linearmente dependente ou linearmente independente. Na prática, um conjunto de vetores linearmente dependente, cada vetor desse conjunto pode ser escrito como combinação linear dos outros. Se for linearmente independente, cada vetor desse conjunto não pode ser escrito como combinação linear dos outros. Então tudo tem a ver com combinação linear. Então se nós pegarmos um conjunto de 3 vetores, como esses aqui, imagine aqui um conjunto de 3 vetores, V1, V2, V3. E uma combinação linear entre eles. O escalar A1 vezes V1, o escalar A2 V2, mais A3 V3. E o resultado é igual a zero. Lembra que zero é o vetor nulo. O que pode acontecer? Para ser igual a zero, nós temos uma opção que é a opção trivial, né? Botar A1 igual a zero, A2 igual a zero, A3 igual a zero. Se essa solução for a única solução, né? 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 0 vezes V3 igual a zero, se for a única solução possível, então esse conjunto de vetores é linearmente independente. Então, se você tiver como solução para essa equação o conjunto 0, 0, 0, isso quer dizer que o seu conjunto de vetores é linearmente independente. Agora, se você tiver infinitas soluções, quer dizer que o seu conjunto de vetores é linearmente dependente, certo? Então tudo tem a ver com aquela equaçãozinha. Só que essa equaçãozinha aqui leva a um sistema que leva na sua forma matricial um determinante, especialmente se nós tivermos dimensão 3, né? 3 vetores de dimensão 3, 2 de dimensão 2, 4 de dimensão 4, que as matrizes são matrizes quadradas, nós podemos usar determinante para verificar isso. Vamos ver como. Vamos falar primeiro da letra A. Na letra A, nós temos apenas um vetor. Então a nossa combinação linear é restrita a apenas um vetor, né? A1, V1. E A1, V1 igual a zero, se o vetor V1 não for nulo, a única possibilidade disso aqui ser igual a zero é se A1 for igual a zero. Então, se eu tenho um conjunto de apenas um vetor e esse vetor não é nulo, então, pela própria definição, né, essa equaçãozinha aqui nos diz que esse conjunto de vetores é um vetor linearmente independente. Ou seja, a única solução possível aqui, com V1 não nulo, é 1 igual a zero. Na letra B. Na letra B nós temos 3 vetores, né? V1, V2 e V3. Então vamos montar a nossa equaçãozinha, ó. A1 vezes o vetor V1, que é o 2 menos 1, 0, mais A2 vezes o vetor V2, que é o 0, 3, 0, mais A3 vezes o vetor V3, que é o 3, 5, 1, que vai ser igual ao vetor nulo 0, 0, 0. Essa é a equaçãozinha. Essa equaçãozinha consiste de um produto de escalar por vetor e uma soma de vetores. Aí depois uma igualdade lá com o vetor nulo. Então se eu fizer as continhas, ó,
A1 vezes 2, 2A1. A1 vezes menos 1, menos A1 e 0. 0, 3A2, 0. 3A3, 5A3, 1 vezes, né, A3. E aí eu vou somar tudo. Quando eu somar tudo, eu vou obter A1 vezes 2, 2 vezes A1. A2 vezes 0, mais 0. A3 vezes 3, mais 3 vezes A3. Isso igual a 0. A1 vezes menos 1, menos A1. A2 vezes 3, mais 3 vezes A2. A3 vezes 5, mais 5 vezes A3, que é igual a 0. A1 vezes 0, 0. A2 vezes 0, 0. A3 vezes 1, mais A3, que é igual a 0. E nós temos aí um sistema de equações. O sisteminha é fácil de resolver, né? Perceba que o sisteminha é fácil de resolver? E aqui nós temos direto, ó, A3 igual a 0. Se o A3 for 0, aqui desaparece, né? Tá? Aqui também desaparece. Então 2A1 igual a 0, 1 é 0. Então aqui some, A3 igual a 0. Perceba que a única solução possível é o 0, 0, 0. Mas tem uma maneira que pode ser usada aí com determinantes. Porque olha, se você escrevesse esse sistema na forma de determinantes, você vai ter uma matriz, né? Que é a matriz do sistema, ó, 2, menos 1, 0. Perceba que é a primeira coluna do A1. 0, 3, 0. Segunda coluna do A2. 3, 5, 1. Terceira coluna do A3. Vezes a matriz dos valores desconhecidos, A1, A2 e A3, que é igual a 0, 0, 0. Então aqui é a forma matricial desse sistema, né? Então, percebe que a matriz do sistema é o vetor V1, ó, o vetor V1, 2 menos 1, 0. O vetor V2, 0, 3, 0. E o vetor V3, 3, 5, 1. Esse sistema é um sistema homogêneo. É um sistema homogêneo. E ele tem sempre solução, né? Ele pode ter a solução trivial, ele pode ter só a solução trivial, que é a solução A1 igual a 0, A2 igual a 0 e A3 igual a 0, aí tudo vai dar 0. Ou ele pode ter também infinitas soluções. Perceba que as características do sistema são as mesmas características aqui de dependência e independência linear, né? Só que você pode analisar esse sistema pelo determinante, porque se ele for trivial, o determinante da matriz M do sistema é diferente de 0. Né? Esse determinante que é diferente de 0. Agora, se tiver infinitas soluções, o determinante da matriz M do sistema é igual a 0. Então nós podemos analisar a dependência e independência linear por aí, pelo determinante dessa matriz aqui. Que no nosso caso, ó, vamos ver quanto é que vai ser o determinante dessa matriz M. Ele vai ser igual a diagonal principal, 2 vezes 3 vezes 1 vai dar 6. Depois 0, 0. Então, diagonal principal, 6. Diagonal secundária, 0, 0, 0. Só que todos os produtos têm um 0 no meio, menos a diagonal principal, né? Então, o determinante de M igual a 6, que é
diferente de zero, ou seja, o seu sistema homogêneo é um sistema possível determinado. Se ele é um sistema possível determinado, ele tem apenas a solução trivial. Se ele tem apenas a solução trivial, o seu conjunto de vetores é linearmente independente. Então você pode analisar pelo determinante, né? Se for possível, né? Às vezes você não tem uma matriz quadrada, às vezes você tem um número de vetores aqui que não forma uma matriz quadrada, mas se formar uma matriz quadrada, como nesse caso, você usa o determinante e analisa se é dependente ou independente. Vamos ver a letra C. Como é que ficaria o determinante da letra C? Na letra C, nós vamos pular esses passos e vir direto para o determinante. Lembra que a nossa matriz M aqui na letra C, a nossa matriz M vai ser a matriz que vai ter o V1, V2, V3. Então o V1 é o 2, 1, 3. O V2 é o 0, 0, 0. E o V3 é o 2, 5, menos 1. E aí nós caímos em uma propriedade determinante, né? Nós temos uma coluna formada de zeros. Se uma fila, linha ou coluna de uma matriz é formada de zeros, o determinante da matriz é nulo. Então, nesse caso aqui, nós já podemos afirmar diretamente que o determinante dessa matriz M é igual a zero. Então, o nosso sistema é um sistema possível, indeterminado, tem infinitas soluções e o nosso conjunto de vetores é linearmente dependente. Então, se um conjunto de vetores desse tipo tiver alguma característica que faça com que o determinante seja nulo, então nós temos um conjunto de vetores linearmente dependente, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.